Olá, eu sou o tutor do laboratório do TCC, ensino o método TCC em 3 dias, ou seja, o seu projeto de pesquisa científica, o seu projeto de monografia feito em apenas 3 dias consecutivos. Olha, não só feito em 3 dias, ou seja, de uma forma rápida, mas com qualidade. E falando em qualidade, neste vídeo nós queremos falar daquilo que dá, de um dos fatores, de um dos aspectos que dão qualidade ao seu trabalho de monografia, que são as citações. As citações são problemáticas na cabeça de muitos estudantes. Olha, de um modo geral, existem 3 tipos de citações. Agora, é preciso saber, antes de falar das 3, como é que funciona cada uma, é preciso fazer aqui um comentário do porquê citar. Porquê que você tem que citar? As citações são importantes para dar credibilidade ao seu trabalho. A monografia, o processo de produção de monografia, é um processo de produção de conhecimento. Então, este processo de produção de conhecimento, ele exige comparação, exige uma revisão, apresentação de alguns resultados ou de alguns conhecimentos que já produzidos, né, antes do seu trabalho. Por quê? Sempre há algo que algum autor, né, pode ser um estudante, que algum acadêmico, algum cientista abordou relacionado ao seu trabalho. Então, a ciência, ela não, a produção do conhecimento científico consiste nesta conjugação de conhecimentos. O conhecimento científico não é produzido de uma forma isolada. Dizer que, não, eu sei tudo, eu tenho tudo na minha cabeça, então eu consigo fazer. Não, é preciso fazer referências aos pensamentos dos outros. O que é que os outros pensam sobre o mesmo assunto que tu estás a investigar, que tu estás a estudar. É aí que entram as citações, que é o ato de você mencionar outros pensamentos no seu trabalho para sustentar a sua ideia ou para encontrar argumentos, seja para aceitar uma certa situação ou mesmo para negar, sim, ou para trazer uma reflexão. Por exemplo, quando você diz, olha, segundo o autor X, diz que isto é aquilo outro, diz que isto é assim e tal, mas parece que este assunto, neste contexto, apresenta-se assim ou está ultrapassado. Então, esta discussão de conhecimentos é que se chama ciência. Então, você pode fazer essas citações, a referência desses pensamentos dos outros autores, de forma direta, de forma indireta, e há uns que dizem de forma mista, citação de uma citação. A forma direta é quando você busca, ou quando você usa o texto de um autor sem alterar nada. O pensamento, tal e qual como está escrito, seja no artigo, no livro, você busca aquela ideia para sustentar a sua ideia, sustentar os seus argumentos no seu trabalho. Então você não altera nada. É uma citação direta, na qual você deverá dizer o autor, né, o nome do autor, indicar um ano, né, da obra, o ano que foi publicada a obra, e a página. É muito importante, porque é uma citação direta. E a indireta consiste em você inspirar-se numa ideia de um autor. Você não leva o texto, não leva o texto como acontece na primeira situação, o texto original. Você faz algumas alterações, ou seja, você também argumenta, coloca ali os seus pensamentos, mas partindo da ideia daquele autor, né, de um determinado autor. Então passa a ser uma citação indireta. Imagine que o autor tenha dito que, olha, comer bem é variar os alimentos. Parou aí, mas você quer citá-lo, quer fazer uma citação indireta. Então você vai dizer que, olha, pode perceber-se, segundo o autor X, que comer bem
E variar os alimentos, isto é, comer alimentos construtores, energéticos e tal. Então, em algum momento, você também está a colocar o seu pensamento, mas baseado numa ideia de um autor. Então, logo é uma citação indireta. E para essa situação, você só precisa simplesmente dizer o nome do autor e o ano daquela obra na qual você se inspirou, na qual você tirou aquele trecho e se inspirou, tá bom? E a citação de uma citação é aquela situação em que você faz referência a um autor, você está a ler um livro, de um artigo, e dentro daquele artigo, que pertence a um autor, está citado um outro autor. Então você vai dizer, autor X, citado em... É assim como se faz. Então, por que existem essas citações? Não só para dar credibilidade ao trabalho, não só para colocar os autores a discutirem, a conversarem, não só para sustentar as suas ideias, mas as citações são fundamentais para a originalidade do seu trabalho, porque quando você não cita, automaticamente você incorre para uma situação de plágio. É um plágio. E plágio é crime. O plágio é reprovado.